Foi numa segunda-feira comum, daquelas em que o mundo acorda meio lento, que o telefone tocou na sala do Itamaraty. A ligação vinha de Washington. A voz do outro lado era seca, sem rodeios. Os Estados Unidos vão aplicar uma tarifa de 50% sobre o aço e o alumínio brasileiros a partir de agora. Dentro do gabinete, o silêncio foi cortante. O assessor da presidência, acostumado com crises, sentiu um frio estranho subir pela espinha. Aquilo não era uma manobra comercial comum. Era uma declaração de guerra econômica. Horas depois, os mercados reagiram como feras encurraladas. O dólar disparou, a bolsa afundou e os setores de exportação amanheceram como viúvas. Uma siderúrgica em Minas Gerais, que exportava 70% de sua produção para os Estados Unidos, mandou 300 funcionários embora em uma tacada só. Um pai de família que trabalhava lá há 17 anos foi para casa com os olhos cheios, tentando esconder da filha de 6 anos o que nem ele mesmo entendia. Como uma decisão tomada por um ex-presidente americano podia destruir sua vida daquela forma. Trump decidiu 50% de tarifa contra o Brasil. E agora? Lula vai recuar ou vai retaliar? Estamos diante de um dos maiores embates econômicos dos últimos anos. O real corre risco. O emprego está na linha. E a pergunta que ninguém quer fazer ecoa nas bolsas, nos mercados e nas ruas. Estamos preparados para uma guerra comercial contra os Estados Unidos? Se você acha que isso não te afeta, espere até ouvir o que está por vir. O anúncio caiu como uma bomba no coração do Palácio do Planalto. Em Brasília, os bastidores viraram um campo minado. Enquanto Lula reunia seus ministros em caráter de emergência, o mundo inteiro observava. O gesto de Trump, agora de volta ao jogo político com força, não foi apenas econômico, foi geopolítico. Um aviso ao Brasil e talvez ao mundo. Quem não estiver do meu lado, vai pagar caro. O Brasil, que vinha apostando em diversificação comercial, estreitando laços com China, Rússia e países do sul global, virou alvo de um movimento calculado. Só que, diferente de outras vezes, a ferida agora sangrava direto na carne da economia real. A indústria do aço, que emprega mais de 110 mil pessoas no país, viu seus contratos evaporarem em menos de 48 horas. No setor agrícola, a tensão se espalhou como praga. Produtores de carne, soja, milho, todos temiam ser os próximos. O agronegócio, um dos pilares do PIB brasileiro, sentiu o cheiro do que poderia ser um bloqueio informal, disfarçado de decisão tarifária. Enquanto isso, Lula se viu diante de uma escolha impossível: retaliar e arriscar afundar ainda mais a balança comercial, ou recuar e parecer fraco diante de um eleitorado que cobra soberania. Em uma entrevista, o presidente soltou uma frase que se espalhou como pólvora: "O Brasil não é colônia de ninguém", mas por trás das câmeras o clima era outro. Cada palavra precisava ser medida em gramas, porque um erro de cálculo poderia custar bilhões. Os Estados Unidos, por sua vez, sustentavam a narrativa de proteção nacional. Não podemos permitir que indústrias estratégicas sejam esmagadas por importações desleais, disse Trump num comício em Ohio, arrancando aplausos. Só que, na prática, muitos sabiam. Não era sobre aço, era sobre política, era sobre poder, e o Brasil estava no meio do tabuleiro. Na Bolsa de Valores, o Ibovespa alternava entre pânico e esperança. Investidores aguardavam ansiosos por uma resposta clara do governo brasileiro. A moeda americana, que já vinha em alta, disparou 6% em 2 dias. Pequenos empresários que dependiam da importação de máquinas americanas viram seus custos dobrarem do dia para a noite. E a classe média sentiu o impacto nas passagens aéreas, nos eletrônicos, no supermercado. Era como se um tiro dado em Brasília ecoasse nos bolsos de todo brasileiro. No interior de São Paulo, uma pequena empresa metalúrgica que exportava peças para o Seguidio fechou as portas.
O dono, seu Arnaldo, de 62 anos, escreveu uma carta para os funcionários. Em um trecho dizia: "Fiz de tudo, mas não consigo vencer sozinho um gigante que nem vejo." A carta viralizou, ganhou as redes, emocionou o país. Foi lida até no plenário do Senado, porque não era só uma empresa que caía. Era a sensação de impotência diante de um mundo onde decisões distantes esmagam vidas locais. O impasse se tornou global. China e União Europeia se posicionaram. A China ofereceu ampliar a compra do aço brasileiro. Mas a pergunta que todos se faziam era: e agora, Lula? Retalia ou cede? O ministro da Fazenda defendeu uma postura técnica. O ministro das Relações Exteriores, uma resposta diplomática dura. E no meio desse turbilhão estava a população, entre o medo da inflação e o desejo de soberania. Foi aí que, numa reunião fechada, Lula bateu o martelo. O Brasil responderia sim, mas de forma estratégica. Não com tarifas diretas, mas com uma ampliação de acordos comerciais com países que estão na contramão de Washington. Um recado sutil, porém claro: o mundo mudou. E o Brasil não vai se ajoelhar. O Brasil não pode mais viver de joelhos, esperando a bondade de potências. É hora de levantar a cabeça e andar com as próprias pernas, declarou uma senadora em um discurso que viralizou nas redes sociais. O jogo ainda está em curso, mas a verdade é que essa crise escancarou uma ferida antiga. A dependência brasileira de grandes potências. Hoje é o aço. Amanhã pode ser a carne, o café ou até o futuro da nossa tecnologia. E enquanto líderes tomam decisões em gabinetes fechados, é o povo que sangra nas fábricas, nos supermercados, no dia a dia. A guerra econômica não se faz mais com tanques. Ela acontece no preço do arroz, no desemprego, no câmbio, no silêncio de quem foi calado por tarifas. E você acredita mesmo que o Brasil está pronto para essa batalha? Se isso te fez refletir, compartilha e se inscreve no canal, mas só se você tiver coragem de enfrentar a verdade que ninguém quer contar.